Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória, de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Amém? Vamos ler Mateus 24, do 36 ao 44. O título é: o sermão continua, exortação à vigilância. Vamos falar um pouquinho sobre vigilância. E o que é vigiar? Vigilância é o ato ou efeito de vigiar. Vigiar é permanecer atento, alerta ou desperto, ficar de sentinela, observar com atenção e estar atento. Então, vigilância é estado de quem permanece alerta, de quem age com precaução para não correr risco. É ter cuidado. Então o sermão vai dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo na moinha, será levado uma e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus falando do sermão escatológico, falando a respeito das últimas coisas. O Senhor Jesus, ele chega próximo ao templo e os discípulos dele perguntam: você viu como que está adornado, como que está bonito o templo depois da reforma feita por Herodes? E os discípulos, o Senhor Jesus, ele fala: está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derrubado. E os discípulos, quando chegam em particular, ele pergunta para Jesus: quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e da consumação do século? E o Senhor Jesus, ele vai e começa a alertar aquele povo, alertar os seus discípulos, para que eles não sejam enganados. Ele fala: tente cuidado, porque virão muitas pessoas dizendo que sou eu. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Não sigai a ele. Quando dizer que Cristo está ali, não vai atrás dele. Quando dizer que está acolá, não vai atrás dele. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Haverá sinais. E nós, irmãos, muitas vezes não estamos percebendo os sinais. Nós estamos, muitas vezes, preocupados em viver a nossa vida, em ser feliz, no nosso mundinho, e não percebemos as coisas que estão ao nosso redor. Nós temos visto guerra e rumores de guerra. Nós temos visto pandemia, epidemia, terremoto, maremoto, furacão, até vulcão. Nós estamos vendo, irmão, muitas coisas, mas o pior que nós estamos vendo, as pessoas estão se tornando piores, cada vez mais piores. E não só o mundo, mas muito mais do que a igreja. Cristo, ele espera de nós que nós sejamos diferente, que nós sejamos a luz do mundo, que nós sejamos o sal da terra, mas nós estamos nos conformando com o mundo. Esse dia eu estava vendo um menino na internet, um jovem, eu falei: nossa, que jovem estranho, que é diferente. Mas, irmãos, não era para ser o jovem estranho da internet, era para ser os nossos jovens parecidos com ele. Mas nós acostumamos que quem é um pouco diferente é estranho. Mas o nosso jovem acostumando, ficando no formato como o mundo é, não tem diferença do mundo com o nosso jovem. Nós achamos que quem está fazendo a diferença é estranho, é diferente, é um ET. Verdadeiramente irmãos, nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo. Nós somos do céu, nós aguardamos uma promessa, mas nós cremos ainda na promessa. Nós vivemos a promessa. Como nós estamos esperando a promessa?
Nós passamos pelo final do ano e nós vemos como as pessoas se preparam para o final do ano, como as pessoas almejam o final do ano, as festas da virada, como se prepara, cada um traz uma coisa, cada um prepara uma coisa, faz vaquinha, gasta dinheiro que não pode, se preparando para a virada do ano, se preparando para ver os focos. As pessoas saem daqui, trabalham no dia 31, até 7, 8 horas da noite, aí fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou lá para a praia. Aí sai daqui, gasta uns 150, 200 reais para ir para a praia, para ver os focos estourar e depois voltar. Estou alegre, estou feliz, se preparando para algo que é besta, inútil, não tem serventia nenhum. E nós, como nós preparamos para a vinda do nosso Senhor Jesus, nós cremos ainda nas promessas de Deus. As promessas de Deus, irmãos, são infalíveis. O Senhor Jesus, ele fala que passará os céus e as terras, mas as palavras deles não há de passar. Como nós estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus? Ou será que nós nem cremos mais na vinda do nosso Senhor Jesus? Nós cremos no arrebatamento? Muitas pessoas não creem mais no arrebatamento e vivem a vida dissolutamente ao seu bel prazer. Paulo, ele exorta falando sobre isso e fala que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam sem afeto natural. Os homens seriam presunçosos, avarentos. Os homens só pensariam em si mesmos, no seu bel prazer. Escolheriam mestres segundo as suas próprias vontades, para falar aquilo que satisfaz os seus egos. E muitos lugares estão sendo cheios, porque fala o que o povo quer ouvir. Mas nós, irmãos, temos o quê? Confrontar o povo. Nós temos visto, irmãos, campanhas, congressos, que é só o quê? Bagunça, barulho, onde as pessoas querem ir só para se divertir, onde não tem mais o zelo pela palavra. Nós ouvimos 700 hinos num congresso, aí fala, agora o irmão vai falar 5 minutos da palavra, e as pessoas já não querem mais ouvir a palavra, porque não querem a palavra de Deus. Nós vemos em nossos cultos, em todos os lugares, quando chega na hora da palavra, é o horário, a hora que tem menos reverência. É a hora que as crianças começam a bagunçar, é a hora que todo mundo começa no banheiro, é a hora que começa o fala-fala, é a hora que começa os outros a tomar água, e não presta atenção na palavra. Mas Deus, irmãos, Ele está falando com nós em todo tempo, em todos os lugares. Mas qual é o problema? Que nós não temos tempo para ouvir Deus falar. Deus, Ele fala de diversas maneiras. A Bíblia fala que toda a criação revela a glória de Deus. Toda a criação fala de Deus. Mas nós não temos tempo para ouvir. Nós não temos mais tempo para ouvir Deus falar. Deus, para falar conosco, tem que marcar dia e horário, reunião. E quando chega a hora de Deus falar conosco, nós não queremos falar. Porque não é só a nossa boca que fala, mas o nosso corpo também fala. E quando chega na hora da palavra, nós vemos carinha feia, comendo unha. Nós vemos um monte de coisa que, se nós for pelos nossos olhos, entristece a nós. Por quê? Mas não estão rejeitando a nós, mas sim a palavra do Senhor. Mas o que eu queria enfatizar é, nós cremos ainda nas promessas de Deus? Nós cremos ainda na volta de Jesus? E como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo conforme o mundo está mostrando e querendo que nós vivamos? Ou nós estamos vivendo como alguém que aguarda a promessa de Deus? O Senhor Jesus, Ele fala aqui a respeito de quê? Ele dá exemplo. Se, para nós não estarmos desapercebidos, desatentos, como estava o povo antes do dilúvio. Porque o povo, ele estava vivendo as suas vidas. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles estavam pecando? Não. Eles estavam vivendo as suas vidas, sua rotina, e não perceberam até que Noé completou a arca. Os animais entraram, a família de Noé entrou, e Deus deu o dilúvio. E o dilúvio fez o que fez? Levou a todos. O Senhor Jesus fala, cuidado para vocês não estar assim, desapercebido, não atentando para os sinais. A palavra que eu queria trazer é uma que vem um pouquinho antes, que o Senhor Jesus, ele fala, aprendei com a parábola da figueira. Quando o ramo da figueira começa a florescer, quando começa a ficar verde, as pessoas sabem que está chegando o quê? O verão. Assim também, quando você vê esses sinais que Jesus falou, nós saberemos que a volta de Cristo está perto. E como nós estamos vivendo, nós podemos estar, irmãos, desapercebidos, desatentos, não cuidando, não vigiando. Então a palavra é que para nos alertar. Ele fala em seguida que 2 estariam no campo. Um seria levado e outro seria deixado. 2 estariam moendo. Um seria levado e outro seria deixado. Aqui nós podemos interpretar de 2 formas, irmãos. Como os que são levados, os que foram arrebatados, tanto os que foram levados como os que foi o quê? Morto. Porque se formos comparar com os dias de Noé, os que foram levados não foi o que foi arrebatado, mas os que foram o quê? Morto. Então é o quê? Para nós estarmos vigiando. Quem é que vai ficar? Quem não estiver preparado. E como que nós vamos estar preparados? Cumprindo aquilo que o Senhor Jesus decretou na sua palavra. Por isso que eu trouxe o hino, creio na Bíblia. Então, okay, nós temos que crer, irmão, nas promessas de Deus. Jeremias 1 fala, o que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, vixe bem, porque eu velo pela minha palavra, para que ela o quê? Se cumpra. Em Números 23 vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, porventura, falaria e não cumpriria, não executaria. Então, irmãos, nós temos que o quê? Que crer nas promessas de Jesus. E o final, ele fala a respeito de quê? De um pai de família, que se ele soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria vigiando, ele estaria preparado. Quando o cara fosse arrombar a porta, ele que bateria nele, ele não deixaria a pessoa arrombar a sua porta, ele estaria pronto, preparado. Assim também devemos estar nós. Por quê?
Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então nós temos que andar o quê? Vigilantes, preparados em todos os tempos, o quê? Remindo o tempo, todo o tempo, aguardando, vivendo como se Cristo fosse voltar. A bênção apostólica da pastora Ana, ela fala, em todo tempo sejam alvos os vossos vestidos, e nunca falta o óleo da unção sobre a vossa cabeça, e que vocês vivem hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Então nós temos que viver, irmãos, buscando estarmos em santidade, não deixando para a última hora. O Senhor Jesus, em Mateus 25, ele vai falar a respeito de quê? Das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 10 dormiram antes do filho do noivo vir. Porém, 5 estavam preparadas, e 5 não estavam preparadas. E quando ouviu o barulho, eis que o noivo vem, elas falaram, dá um pouco do azeite. Não, senão vai faltar para mim e para vós. Vai antes que compre com quem venda. Quando ela voltou, já tinha fechado a festa, e ela ficou para trás. Assim, irmãos, se nós não tivermos vivendo uma vida vigilante, buscando a santidade, buscando ter paz uns com os outros, buscando perdão, uns perdoar e liberar perdão, e buscando fazer a vontade de Deus, quando Cristo vier, não adianta nós querer, não, agora eu vou jejuar para mim poder subir, não, agora eu vou ler a Bíblia para fazer, não, eu vou pedir perdão para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para meu bisavô, não adianta, nós temos que viver uma vida buscando a santidade, buscando estarmos preparados em todo momento, porque não sabemos o dia que Jesus vai vir, ou vamos ser arrebatados, ou ele vem individualmente e seremos mortos. Nós não estamos aqui para sempre, nós estamos aqui de passagem, mas com destino, o nosso destino é o céu, que nós venhamos voltar, irmãos, se não estamos crendo nas promessas de Deus, voltar a crer na promessa de Deus, Deus ele virá, porque ele prometeu, onde eu estiver, vós também estarás, eu vou preparar lugar para mim e para você, ele preparou o lugar, ele deu o penhor, que é o Espírito Santo, que está em nós, para o quê? Como garantia da promessa, quando o Pai requerer, nós venhamos estar preparados para ir, para ouvir, vinde benditos meu Pai. Então, irmãos, que nós venhamos crer nas promessas de Deus e andar em vigilância, estarmos apercebidos. Por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Se não sabemos, irmãos, temos que buscar estar preparado em todo o tempo. E no final, que nós ainda venhamos crer nas promessas de Deus e crer que nós temos um destino, que é um céu, nós estaremos com Cristo e nós temos um Pai que estará conosco em todo o tempo. O hino que a Val gosta de cantar é o 204, que fala, no céu de luz eu vou descansar, e com meu Jesus eu hei de morar. Então, que nós venhamos crer, irmãos, nós estaremos com Cristo, e nós temos um destino, um lar, nós não somos daqui. Aqui, estamos de passagem. Enquanto estamos aqui, nós podemos desfrutar das coisas boas que Deus preparou para nós, mas que nós não venhamos estar presos nessas coisas boas, mas que nós venhamos estar presos, firmes, nas promessas de Deus. O nosso objetivo é o céu, então que nós venhamos andar com diligência. Paulo, ele fala, se vós já morreste, foram sepultados com Cristo, e ressuscitado, então pense nas coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está sentado. Então que nós venhamos buscar, irmãos, mais de Deus e menos de nós. Ainda que nós soframos por um pouco de tempo aqui nessa terra, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Nós venhamos crer e estarmos firmes nas promessas de Deus. Amém? Assim agradeço a oportunidade.